Imagine chegar na segunda-feira de manhã no seu escritório de cobertura, no 32º andar de um dos prédios mais caros da cidade, olhar para a mulher que limpa o chão e pensar: essa pessoa não tem nada a me ensinar. Agora imagine que essa mesma mulher, com o uniforme simples, os cabelos presos e as mãos calejadas, carregava dentro dela um segredo que, quando revelado, iria destruir toda a sua arrogância, reorganizar todas as suas prioridades e salvar a sua empresa da falência mais humilhante que você já poderia imaginar. Isso não é ficção motivacional barata. Isso é exatamente o que aconteceu com Rodrigo Alcântara, e eu vou te contar cada detalhe dessa história, porque ela tem o poder de mudar a forma como você enxerga o mundo, o dinheiro, as pessoas e principalmente a si mesmo. Fique até o final, porque a virada dessa história acontece num momento que você jamais vai esperar, e a lição que ela carrega vale mais do que qualquer curso, livro ou mentoria que você já pagou na sua vida. Rodrigo Alcântara tinha 43 anos, um patrimônio declarado de aproximadamente 18 milhões de reais, 3 carros importados na garagem, uma casa em condomínio fechado na Zona Sul, um apartamento de cobertura no centro empresarial da cidade e uma empresa de tecnologia chamada Alcântara Tech, que faturava, nos seus melhores meses, cerca de 900 mil reais. Ele havia construído tudo isso ao longo de 18 anos de trabalho duro, noites sem dormir, escolhas difíceis e uma capacidade impressionante de identificar oportunidades onde os outros viam apenas problemas. Rodrigo não era um homem mau no sentido literal da palavra. Ele não batia em ninguém, não roubava, não mentia de forma deliberada. Mas ele carregava dentro de si algo talvez mais perigoso do que a maldade. Ele carregava o julgamento silencioso, aquele tipo de arrogância elegante que não grita, que não ofende com palavras grosseiras, mas que classifica as pessoas em categorias invisíveis e as trata de acordo com o que elas aparentam valer. Para Rodrigo, o mundo era dividido entre os que chegaram lá e os que ainda não tinham chegado, e essa divisão determinava o quanto de atenção, respeito e consideração cada pessoa merecia receber dele. Dona Conceição apareceu na vida de Rodrigo numa terça-feira fria de julho, enviada pela empresa terceirizada de limpeza que atendia o escritório da Alcântara Tech havia 3 anos. Ela tinha 57 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque discreto, uma fisionomia serena que parecia imune ao caos ao redor, e uma forma de trabalhar que chamava a atenção pela eficiência silenciosa. Ela chegava às 6:30 da manhã, antes de qualquer funcionário, e quando o primeiro colaborador entrava no escritório às 8 horas, tudo já estava impecável, perfumado e organizado com uma precisão que beirava o ritual. Rodrigo anotou pela primeira vez numa quarta-feira, quando chegou mais cedo que o habitual por conta de uma reunião com investidores marcada para as 7 da manhã. Ela estava de joelhos, limpando os rodapés da sala de reuniões com um pano úmido, com aquela atenção minuciosa que a maioria das pessoas reserva apenas para as coisas que amam de verdade. Ele passou por ela sem dizer uma palavra, sem sequer um aceno de cabeça, e foi direto para sua mesa, como se ela fosse parte da mobília, como se aquela mulher que garantia que o ambiente dele estivesse sempre perfeito, simplesmente não existisse como ser humano. Essa dinâmica se repetiu por semanas. Rodrigo chegava, Dona Conceição estava lá, ele passava sem olhar, ela continuava trabalhando sem reclamar. Os funcionários mais jovens da empresa às vezes trocavam um bom dia com ela, perguntavam como ela estava, e ela respondia sempre com um sorriso tranquilo e palavras simples. Mas Rodrigo nunca parou. Para ele, interagir com a faxineira não estava na lista de prioridades de um homem com 18 milhões de patrimônio e uma empresa que precisava escalar. Havia reuniões para conduzir, contratos para fechar, funcionários para gerenciar e decisões estratégicas que não podiam esperar. Dona Conceição era invisível.
E essa invisibilidade era deliberada, mesmo que inconsciente. O problema começou a aparecer em agosto, quando a Alcântara Tech perdeu o maior contrato da sua história. Um cliente que representava quase 30% do faturamento mensal da empresa decidiu migrar para um concorrente menor, alegando que o suporte técnico era lento e que a comunicação com a equipe de Rodrigo deixava a desejar. Rodrigo ficou furioso. Chamou os gestores, fez reuniões de emergência, criou planilhas de melhoria e implementou novos protocolos. Mas o estrago estava feito e o sangramento financeiro era real. Em setembro, mais 2 clientes pequenos foram embora. Em outubro, o caixa da empresa começou a dar sinais de alerta. Rodrigo começou a dormir mal, a se irritar com facilidade, a tomar decisões precipitadas que, em vez de estancar o problema, criavam novos. Ele demitiu 3 funcionários que julgava improdutivos, mas perdeu junto com eles um conhecimento técnico que era fundamental para a operação. Ele cortou o budget de marketing sem critério e viu o fluxo de novos leads secar. Ele tentou levantar capital com investidores, mas o momento de mercado era ruim e as conversas não avançaram. Foi numa tarde de novembro, num momento de desespero quase físico, que Rodrigo ficou sozinho no escritório depois que todos foram embora, sentado na sua cadeira de couro italiano, olhando para as planilhas no computador, com aquela sensação de que o chão estava cedendo sob os seus pés. E foi nesse momento que Dona Conceição entrou na sala, com o seu carrinho de limpeza, sem perceber que ele ainda estava lá. Quando o viu, ela recuou levemente e disse: "Desculpe, doutor, não sabia que o senhor ainda estava aqui. Posso voltar mais tarde." E Rodrigo, que normalmente teria apenas acenado com a cabeça e voltado para a tela, fez algo que ele mesmo não conseguiu explicar naquele instante. Ele disse: "Pode entrar, pode limpar, eu é que vou ficar aqui no caminho." Havia uma fragilidade nessa frase que ele não conseguiu esconder, uma espécie de rendição involuntária diante de alguém que, por algum motivo, naquele momento específico, ele não teve energia para ignorar. Dona Conceição entrou, começou a organizar a sala com seus movimentos habituais de precisão e silêncio, e durante alguns minutos ninguém falou nada. Então, ela olhou para ele de relance e disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo: "O senhor parece carregando um peso grande." Rodrigo olhou para ela como se ela tivesse dito algo absurdo, com aquele reflexo defensivo de quem não está acostumado a ser lido por pessoas que considera abaixo do seu nível. Mas antes que ele pudesse dizer algo que afastasse aquela conversa, algo dentro dele cedeu de novo, e ele respondeu: "A empresa está mal. Perdi clientes grandes, o caixa está comprometido e não estou vendo saída." Ele não sabia por que estava dizendo aquilo para a faxineira. Talvez porque ela fosse a única pessoa ali. Talvez porque a exaustão tivesse derrubado os seus filtros. Talvez porque, no fundo, ele precisava dizer aquilo em voz alta para alguém, qualquer alguém. Dona Conceição parou o que estava fazendo, ficou em pé ali com o pano na mão e disse algo que Rodrigo jamais esqueceria: "Doutor, o senhor sabe o que acontece com uma planta quando a gente rega demais a raiz errada?" Rodrigo franziu a testa. "O que isso tem a ver com o que eu disse?" Ela respondeu com calma: "Tem tudo. A raiz errada bebe a água toda, e a planta que deveria florescer vai murchando sem que a gente perceba. O senhor pode ter estado regando as raízes erradas por muito tempo." Ele ficou olhando para ela por alguns segundos, sem saber muito bem o que pensar, e então ela voltou a limpar a sala e saiu sem mais nada. Rodrigo ficou com a frase girando na cabeça durante toda a noite. A raiz errada. Será que ele estava investindo energia, dinheiro e atenção nas coisas que não deveriam ser a prioridade? Será que o problema da Alcântara Tech não era externo, mas interno, enraizado em algo que ele escolhia não ver?
No dia seguinte, Rodrigo chegou mais cedo que o normal e, pela primeira vez em meses, não foi direto para a sua mesa. Ele foi até a copa, pegou 2 cafés e caminhou até onde Dona Conceição estava limpando o corredor. Ela olhou para ele com uma expressão levemente surpresa quando ele estendeu um dos copos para ela. Café, ele disse, como se precisasse explicar o óbvio. Obrigada, doutor. Ela respondeu, aceitando o copo com naturalidade. Rodrigo ficou ali parado por um momento e então perguntou: o que a senhora quis dizer ontem, com a história da planta? Ela tomou um gole de café e respondeu: eu estava vendo o senhor há semanas, chegando aqui com pressa, saindo tarde, sempre com o celular na mão, sempre correndo. Mas eu também estava vendo os funcionários saindo com aquela cara de quem não é ouvido. Eu via as reuniões terminarem e as pessoas saírem do corredor cochichando entre si. Quando a raiz são as pessoas que fazem o trabalho acontecer e elas não estão bem regadas, a planta inteira adoece, doutor. Não importa quantos fertilizantes caros o senhor coloque por cima. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo após ouvir aquilo. Ele queria contestar. Queria dizer que ela não entendia nada de gestão empresarial, que o mundo corporativo era complexo demais para ser explicado com metáforas de jardinagem. Mas alguma coisa dentro dele sabia que ela estava certa. Sabia com aquela certeza incômoda que aparece quando alguém diz em voz alta exatamente o que você já sabia, mas se recusava a admitir. Os funcionários não estavam bem. Ele havia demitido 3 deles sem conversa prévia, sem processo, sem humanidade. Os que ficaram estavam com medo, inseguros, produzindo abaixo do potencial, não por falta de capacidade, mas por falta de confiança de que valeriam a pena ser mantidos. O ambiente da empresa estava tóxico e ele tinha construído esse ambiente com as próprias mãos sem perceber. A senhora já administrou alguma coisa? Ele perguntou, mais por curiosidade genuína do que por provocação. Dona Conceição sorriu levemente e disse: já administrei muita coisa, doutor, mas não do jeito que o senhor imagina. E foi aí que a história começou a se revelar em camadas, como uma daquelas bonecas russas que você abre e descobre outra dentro, e outra, até chegar num núcleo que muda a perspectiva de tudo que você viu antes. Dona Conceição Maria da Silva havia nascido em Fortaleza, no Ceará, numa família de 7 irmãos. Seu pai era pedreiro e sua mãe lavava roupas para fora para complementar a renda. Ela havia estudado até o 2º ano do ensino médio e precisou parar para ajudar em casa quando o pai teve um infarto e ficou impossibilitado de trabalhar. Aos 18 anos, ela casou com um jovem chamado Edevaldo, trabalhador de feira, honesto e esforçado. Tiveram 2 filhos. Quando os filhos tinham 6 e 8 anos, Edevaldo morreu num acidente de trânsito enquanto voltava de bicicleta do trabalho. E Conceição ficou sozinha com 2 crianças, sem renda fixa, sem formação completa e com uma dívida de aluguel que havia se acumulado durante os meses de tratamento do marido. Ela poderia ter afundado. Estatisticamente, em contextos como o dela, afundar era o caminho mais provável. Mas Conceição fez algo que naquele momento parecia pequeno demais para ser chamado de estratégia. Ela acordou no dia seguinte ao enterro do marido, pegou um caderno velho que havia na gaveta e começou a escrever. Ela escreveu tudo o que tinha, tudo o que devia, tudo o que precisava para sobreviver no mês seguinte e tudo o que ela poderia fazer com o que tinha disponível. Esse caderno se tornou o centro da sua vida. Todo dia ela anotava cada centavo que entrava e cada centavo que saía. Ela criava metas semanais, pequenas demais para parecerem impressionantes, mas consistentes o suficiente para gerarem resultado. Ela sabia que não podia voltar para a escola naquele momento, então encontrou formas de aprender que não custavam dinheiro.
Ouvia rádio e prestava atenção em tudo que falavam sobre finanças. Pegava livros usados na feira do bairro. Conversava com pessoas mais velhas que pareciam ter atravessado tempestades parecidas com a dela. Com o primeiro dinheiro que conseguiu juntar trabalhando como doméstica, ela não comprou roupa nova nem pagou uma dívida antiga. Ela comprou ingredientes para fazer salgados e vendeu na porta da escola dos filhos. Com o lucro dos salgados, ela comprou mais ingredientes e começou a vender para um bar próximo. Com o dinheiro do bar, ela alugou uma cozinha compartilhada por horas e aumentou a produção. Em 3 anos, Conceição tinha uma pequena empresa de buffet de salgados e quitandas que fornecia para festas, empresas e eventos do bairro. Ela empregou 2 mulheres do mesmo beco onde morava, pagava em dia, tratava com respeito e dividia o lucro de forma justa. Quando o negócio estava no seu auge, ela faturava o equivalente a 14 salários mínimos por mês, um número que parecia impossível para quem a conhecia na época do marido. Mas a vida não é feita só de subidas. Quando o filho mais velho tinha 16 anos, ele se envolveu com pessoas erradas no bairro e acabou preso por participação num furto. Conceição gastou toda a sua reserva com advogado, com a fiança e com os trâmites legais. O negócio que ela havia deixado sob a responsabilidade de uma das funcionárias enquanto cuidava do filho foi mal gerido durante aquele período e acumulou dívidas com fornecedores. Quando ela conseguiu voltar, o dano já estava feito. Ela fechou a empresa, pagou o que devia com os últimos recursos que tinha e começou do zero novamente. Com mais de 40 anos, foi trabalhar de faxineira em empresas para estabilizar a vida enquanto replanejava o próximo passo. E foi durante esses anos de faxina que ela fez algo que ninguém esperaria. Ela estudou. Não numa faculdade, não num curso caro. Ela estudou o comportamento das empresas onde trabalhava. Observava como os líderes agiam, como as equipes se comunicavam, o que funcionava e o que destruía a produtividade silenciosamente. Ela anotava no mesmo caderno de sempre, agora em sua 14ª versão, tudo o que via, tudo o que aprendia, tudo o que queria aplicar quando chegasse a hora. Rodrigo ouviu tudo isso em pé no corredor, com o café esfriando na mão, com uma sensação crescente de que ele havia passado semanas ao lado de uma das pessoas mais inteligentes e experientes que jamais havia cruzado o seu caminho, e havia tratado essa pessoa como se ela fosse parte da decoração do escritório. A vergonha que ele sentiu naquele momento não era a vergonha superficial de quem foi pego numa gafe social. Era uma vergonha mais funda, mais honesta, a vergonha de quem percebe que construiu um sistema inteiro de valores baseado em critérios que não refletem a realidade das coisas. A senhora teria interesse em me ajudar? Ele perguntou, e imediatamente sentiu o ridículo da pergunta, porque o que exatamente ele estava oferecendo? Um cargo? Uma consultoria? Ele nem sabia ao certo o que queria dizer. Mas Dona Conceição entendeu a essência da pergunta e respondeu com a simplicidade que era a sua marca. Eu posso conversar com o senhor quando acabar meu turno, mas o senhor precisa estar disposto a ouvir o que não quer ouvir. Caso contrário, a conversa não vai adiantar nada. A conversa aconteceu naquela tarde, numa mesa da copa, com 2 novos cafés. E o que se seguiu foram 3 horas de uma das conversas mais transformadoras que Rodrigo havia tido em toda a sua vida empresarial. Dona Conceição não usou jargões de gestão, não citou livros de administração, não apresentou frameworks com nomes em inglês. Ela falou com a linguagem das coisas reais, dos exemplos concretos, das perguntas que cortavam direto ao osso. Ela perguntou a ele: "O senhor sabe o nome dos filhos dos seus funcionários mais antigos?" Ele não sabia. "O senhor sabe quais deles estão com problema financeiro em casa?" Ele não sabia. "O senhor sabe qual é o maior medo de quem trabalha aqui?" Ele não sabia.
Pois é, doutor, o senhor gerencia números, mas não conhece as pessoas que produzem esses números. E pessoas que não se sentem vistas não produzem para o máximo do que são capazes. Elas produzem o suficiente para não serem demitidas. Ela continuou. Quando eu tinha meu negócio de buffet, no começo eu também só pensava nos custos e nos lucros. Mas quando percebi que as duas mulheres que trabalhavam comigo estavam felizes, quando comecei a perguntar como elas estavam, a celebrar quando elas acertavam e a conversar quando erravam sem humilhar, elas pararam de trabalhar como funcionárias e começaram a trabalhar como donas. E aí o negócio ficou diferente, porque eu sozinha nunca ia ter a energia de 3 pessoas que se importam com o resultado. Rodrigo ficou quieto por um longo tempo. Então disse, e o que eu faço agora? Ela respondeu sem hesitar. O senhor vai falar com cada um dos seus funcionários, um por um, não em reunião, não em grupo, individualmente, e vai perguntar o que eles precisam para trabalhar melhor e o que está impedindo eles de dar o melhor que têm. E então vai ouvir sem interromper e sem julgar. O que o senhor fizer depois disso já é com o senhor. Rodrigo passou as 2 semanas seguintes fazendo exatamente isso. Foram conversas difíceis, às vezes desconfortáveis, porque o que ele ouviu dos funcionários que ficaram na empresa depois das demissões foi duro. Eles tinham medo de ser os próximos. Eles não entendiam para onde a empresa estava indo. Eles sentiam que as decisões eram tomadas sem levar em conta o impacto nas equipes. Eles queriam contribuir com ideias, mas não havia espaço para isso. Um dos desenvolvedores mais antigos da empresa, um rapaz chamado Leonardo, que estava há 7 anos na Alcântara Tech, revelou que havia identificado meses antes um padrão nos reclamações dos clientes que perderam e havia tentado apresentar um relatório para o gerente direto, mas o relatório nunca chegou até Rodrigo, porque o gerente havia julgado que o assunto não era prioritário. O problema que custou o maior cliente da empresa poderia ter sido resolvido antes de virar problema, mas havia uma barreira de comunicação tão rígida que a informação morreu no meio do caminho. Rodrigo sentiu o estômago revirar, não por raiva do gerente, mas porque percebeu que havia construído uma cultura onde as pessoas tinham medo de escalar problemas, porque escalar problemas era visto como sinal de fraqueza ou de incapacidade. Ele havia, sem querer, criado um ambiente onde só as boas notícias chegavam até ele e as más eram escondidas até que explodissem. Era o oposto do que uma empresa saudável precisava. Com o diagnóstico claro, Rodrigo começou a agir diferente. Implementou reuniões curtas semanais, onde qualquer funcionário podia levantar problemas sem filtro. Criou um canal anônimo de sugestões. Voltou a se envolver nas operações não para microgerenciar, mas para entender o que estava acontecendo de verdade. Buscou recontratar um dos funcionários que havia demitido de forma impulsiva, reconhecendo o erro publicamente numa reunião de equipe, o que gerou um nível de respeito pela sua liderança que ele jamais havia conquistado antes, justamente porque nunca havia sido vulnerável. Começou a tratar os problemas como informações valiosas em vez de ameaças, o que fez com que a equipe começasse a trazê-los antes que virassem crises. Mas a transformação não parou no âmbito profissional, porque as conversas com Dona Conceição continuaram. Toda semana, geralmente numa quinta-feira à tarde, quando ela terminava o turno e ele ainda estava no escritório, eles tomavam café e conversavam. Não era uma consultoria formal, não havia contrato nem pagamento específico. Era simplesmente uma troca entre 2 pessoas que haviam, por diferentes caminhos e com diferentes recursos, aprendido coisas importantes sobre a vida, o dinheiro e as pessoas. Ela lhe contou sobre os cadernos, sobre o hábito de registrar tudo, sobre como a clareza do que entra e o que sai é o alicerce de qualquer estabilidade financeira. Rodrigo percebeu, ouvindo ela, que apesar de toda a sua riqueza,
Ele nunca havia sido realmente disciplinado com dinheiro no sentido mais profundo da palavra. Ele havia ficado rico não por ter uma relação saudável com o dinheiro, mas por ter tido boas oportunidades e uma inteligência de mercado afiada. Mas nos momentos de pressão, quando as coisas começaram a desandar, essa falta de base sólida ficou exposta. Dona Conceição lhe mostrou o caderno atual dela. Rodrigo ficou olhando para aquelas páginas cheias de anotações em letra miúda e sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Não era pena, não era admiração patronizante. Era respeito genuíno, puro. O tipo de respeito que você sente quando reconhece que está diante de alguém que fez mais com menos do que você poderia ter feito. Ela tinha metas anotadas ali para os próximos 3 anos. Ela queria juntar o suficiente para dar entrada num pequeno imóvel comercial e reabrir um negócio de alimentação, dessa vez com mais estrutura e com o filho mais novo, que havia se formado em gastronomia, como sócio. Cada anotação era precisa, realista, sem devaneio. Ela sabia exatamente quanto precisava juntar, em quanto tempo, com qual ritmo de economia. Era um plano de negócios na forma de um caderno de escola, mas mais coerente e mais executável do que muitos planos que Rodrigo havia visto apresentados com slides sofisticados por consultores caros. A senhora já pensou em ter um sócio para esse negócio? Rodrigo perguntou numa das últimas quintas-feiras do ano. Ela olhou para ele com aquela expressão serena e respondeu: "Depende do sócio, doutor." Ele sorriu, a primeira vez que ela o via sorrir de verdade, sem a pose de executivo bem-sucedido, apenas o sorriso simples de alguém que havia aprendido algo importante. "Eu estava pensando em alguém que comete erros, mas que está aprendendo a ouvir antes de decidir", ele disse. Ela pensou por alguns segundos e respondeu: "Esse sócio precisaria entender que o negócio de alimentação não funciona com a lógica de tecnologia, que as pessoas que preparam o alimento precisam ser tratadas com cuidado, que o cliente que volta toda semana vale mais do que o cliente impressionante que vem uma vez." "Eu entendo", ele disse. "Ou, pelo menos, estou aprendendo a entender." A parceria começou de forma discreta, com Rodrigo entrando como investidor silencioso no projeto de Dona Conceição, fornecendo o capital para o imóvel e para o equipamento inicial, enquanto ela entrava com o conhecimento, a rede e a gestão do dia a dia. Mas o acordo que eles fizeram foi diferente de qualquer outro que Rodrigo havia firmado na sua vida empresarial, porque ele incluía algo que contratos normalmente não têm: uma cláusula de aprendizado. Rodrigo comprometeu-se a passar pelo menos 2 dias por mês dentro do negócio de Conceição, não para supervisionar, mas para aprender. Para ver de perto como se trata um fornecedor com respeito, como se resolve um problema de equipe sem humilhar, como se fideliza um cliente não com desconto, mas com atenção genuína. O restaurante, que eles chamaram de Raiz, abriu as portas em março do ano seguinte. Não foi um lançamento grandioso, com influenciadores e cobertura de mídia. Foi uma abertura simples, com a vizinhança convidada, com pratos que Conceição havia aperfeiçoado ao longo de décadas, com um ambiente que cheirava a comida de verdade e soava como conversa de verdade. Em 6 meses, o Raiz estava lotado em todos os almoços da semana. Em 1 ano, havia uma fila de espera para o jantar de sexta e sábado. Não porque o lugar fosse instagramável, ou porque alguma celebridade havia postado, mas porque a comida era boa, o atendimento era humano, e as pessoas que trabalhavam ali pareciam genuinamente felizes em estar ali, o que, como Rodrigo finalmente havia compreendido, não é acidente. É resultado de uma liderança que trata cada pessoa como se ela fosse a raiz mais importante da planta. Na Alcântara Tech, a recuperação foi mais lenta, mas igualmente real. Nos 6 meses que se seguiram ao início da transformação, a empresa não cresceu, mas estabilizou.
O sangramento de clientes parou. A equipe ficou mais coesa. As reuniões tornaram-se mais produtivas porque havia honestidade nelas. No 10º mês, um cliente antigo que havia saído procurou Rodrigo para conversar porque havia ouvido de um ex-funcionário que a empresa estava diferente. Eles fecharam um novo contrato, menor que o anterior, mas com uma base mais sólida. No 14º mês, a Alcântara Tech fechou o maior contrato de sua história, com uma empresa multinacional que havia sido indicada por um cliente atual, que disse ao prospecto: "Você pode confiar neles porque eles tratam os problemas como oportunidades de melhoria, não como coisas para esconder." Rodrigo não atribuiu esse resultado a uma estratégia nova, a um consultor contratado ou a uma ferramenta de gestão sofisticada. Ele atribuiu a uma quinta-feira de novembro, a um café esfriando na mão e a uma mulher com um pano úmido que havia lhe dito a coisa mais importante que alguém já havia dito sobre o seu negócio, usando a metáfora de uma planta com raízes erradas. Ele estava regando as raízes erradas, estava investindo em aparência e negligenciando substância. Estava cercado de números e cego para pessoas. E tudo isso havia sido visível para alguém que ele havia ignorado por semanas, porque o uniforme dela não combinava com a poltrona de couro italiano do escritório. Hoje, Rodrigo conta essa história em diferentes contextos, às vezes para funcionários novos na Alcântara Tech, às vezes em conversas com outros empresários que ele percebe cometendo os mesmos erros que ele cometeu. Ele conta sem glamourizar a pobreza, porque Conceição não é inspiradora por ter passado por dificuldades. Ela é inspiradora pelo que fez com essas dificuldades, pela consistência dos cadernos, pela clareza das metas, pelo respeito com que tratou cada pessoa ao seu redor, mesmo quando a vida a tratava com dureza, pela sabedoria que acumulou não nos corredores de uma universidade, mas nos corredores das empresas onde trabalhou invisível por anos a fio. E ele conta sem romantizar a sua própria transformação, porque ele foi capaz de mudar, e isso importa. Mas a pergunta que ele vive fazendo para si mesmo é: quanto tempo ele levou para ouvir? Quantas pessoas como Conceição ele havia passado antes sem sequer perceber que havia uma pessoa ali? A lição que essa história carrega não é sobre faxineiras e empresários, não é sobre ricos e pobres. É sobre algo muito mais fundamental e muito mais difícil de praticar. É sobre a disposição de reconhecer que a sabedoria não tem endereço, não tem cargo, não tem salário, não tem uniforme e não tem escolaridade. A pessoa que pode mudar sua vida está às vezes varrendo o chão ao seu lado, enquanto você olha para o teto, pensando que não tem ninguém capaz de te ajudar. O conhecimento que você precisa para salvar seu negócio pode estar no caderno surrado de alguém que você nunca parou para cumprimentar. A perspectiva que vai destravar o seu crescimento pode pertencer a quem você classificou como irrelevante antes mesmo de trocar a primeira palavra. E se você chegou até aqui nessa história, é porque alguma parte de você reconhece que às vezes, nas nossas relações profissionais, nas nossas decisões de negócios, nas nossas avaliações rápidas das pessoas ao nosso redor, estamos regando as raízes erradas, estamos investindo atenção e energia em superfícies brilhantes, enquanto negligenciamos as fundações invisíveis que determinam se a planta vai florescer ou murchar. Estamos nos cercar de pessoas que falam a nossa língua, ignorando quem pode nos ensinar um dialeto completamente novo do sucesso. Estamos confundindo aparência com valor, cargo com capacidade, visibilidade com importância. E enquanto fizermos isso, vamos continuar perdendo clientes, queimando equipes, tomando decisões baseadas em informações filtradas e nos perguntando por que a empresa não cresce, por que as relações não funcionam, por que o dinheiro que entra nunca parece suficiente para criar a estabilidade que queremos. Conceição
Sabia de cor o que Rodrigo havia pago fortunas para não aprender em livros e consultorias, que a riqueza verdadeira, aquela que sobrevive às crises e se reconstrói após as perdas, não está nos ativos que você acumula, mas nos hábitos que você cultiva, nas relações que você nutre, na atenção que você dedica ao que realmente sustenta a estrutura do que você está construindo. Ela havia perdido um negócio, perdido a reserva, recomeçado do zero mais de uma vez. E em cada recomeço, ela voltou para o mesmo ponto de partida. O caderno, a clareza, o respeito pelas pessoas, a disciplina silenciosa de fazer um pouco mais do certo, todo dia mesmo quando ninguém está assistindo, especialmente quando ninguém está assistindo. Se você saiu daqui com uma coisa apenas, que seja essa. Antes de fechar o próximo contrato, antes de implementar a próxima estratégia, antes de contratar o próximo consultor, olhe ao redor. Olhe de verdade, com os olhos livres do julgamento que a posição social nos ensina a carregar. Pergunte, ouça, porque a resposta que você precisa pode estar bem na sua frente, carregando um carrinho de limpeza, com o sorriso tranquilo de quem já aprendeu que o valor de uma pessoa não se mede pelo andar do prédio em que ela trabalha, mas pela profundidade do que ela carrega dentro de si. E quando você encontrar essa pessoa, não passe sem olhar. Pare, tome um café e ouça